Vocês estão prontos para conhecer o carro que quebrou barreiras e redefiniu o conceito de eficiência automotiva? Vamos falar sobre o Opel Eco Speedster, um verdadeiro fenômeno que uniu o design icônico do Lotus Elise com um motor diesel surpreendente. Fique com a gente e descubra todos os segredos por trás dessa máquina impressionante. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar na história desse carro icônico que, apesar de pouco conhecido, deixou sua marca na indústria automotiva. Vamos explorar seu design, performance e todas as curiosidades que tornam esse carro único. O início dos anos 2000 marcou uma época de grandes inovações na indústria automotiva, e a Opel não queria ficar para trás. Em um esforço para se destacar, a empresa decidiu criar um veículo que fosse revolucionário tanto em design quanto em eficiência. Foi nesse contexto que nasceu o Eco Speedster, um projeto ambicioso que tinha como base o já icônico Lotus Elise. Engenheiros e designers da Opel estavam reunidos, discutindo a criação de um carro que pudesse desafiar as normas estabelecidas. A ideia era clara: combinar a leveza e a performance do Lotus Elise com uma nova abordagem que promovesse a eficiência e a sustentabilidade. Em 2002, durante o Salão de Paris, o mundo automotivo foi apresentado a esse modelo icônico. Suas linhas aerodinâmicas e portas do tipo asa de gaivota imediatamente capturaram a atenção dos entusiastas. A Opel não estava apenas criando mais um carro esportivo. Eles estavam mostrando ao mundo uma nova visão de como seria o futuro dos veículos eficientes. E o elemento mais surpreendente dessa visão era o motor diesel, 1.3 CDTI, originário do Fiat Corsa C. A escolha de um motor diesel para um carro esportivo pode parecer contraintuitiva à primeira vista. Afinal, os motores diesel eram conhecidos por sua eficiência em veículos de grande porte e não em carros voltados para a alta performance. No entanto, a Opel tinha um plano. Eles queriam provar que a eficiência de um motor diesel poderia se combinar perfeitamente com a agilidade e o desempenho de um esportivo leve. A parceria entre a General Motors e a Fiat foi crucial para esse projeto. Graças a essa colaboração, a Opel teve acesso a tecnologias e conhecimentos que permitiram a integração de um motor pequeno, porém poderoso, ao chassi leve do Elise. Essa sinergia resultou em um carro que, apesar de compacto, prometia grandes feitos. Ao integrar esse motor ao chassi leve e aerodinâmico do Elise, a Opel estava prestes a criar um veículo que desafiaria as expectativas de todos. Esse modelo não era apenas um carro, ele era uma declaração de intenção, um manifesto de que a eficiência não precisava sacrificar a performance. E quais foram os segredos por trás de seu design revolucionário? E como ele conseguiu alcançar um coeficiente de arrasto tão baixo? Quando se trata do design automotivo, esse carro se destaca como um exemplo brilhante de como a forma pode seguir a função de maneira magistral. Cada linha, cada curva, cada detalhe foi meticulosamente pensado para maximizar a eficiência aerodinâmica e, consequentemente, a performance do veículo. O resultado: um coeficiente de arrasto de apenas 0,20, colocando-o lado a lado com alguns dos carros mais modernos e avançados da atualidade, como o Tesla Model S e o Mercedes EQS. O ponto de partida para alcançar essa marca impressionante foi o foco intenso na aerodinâmica. Desde o início, os engenheiros da Opel tinham como objetivo criar um carro que não apenas cortasse o ar com a menor resistência possível, mas que também fosse visualmente atraente. Isso significava que cada elemento do design tinha que ter uma justificativa funcional sem comprometer a estética. Começando pela frente do carro, as linhas suaves e os faróis integrados foram projetados para minimizar a turbulência do ar. O capô baixo e o para-brisa inclinado contribuíram significativamente para reduzir o arrasto, permitindo que o Eco Speedster se movesse com mais facilidade em altas velocidades. A escolha das portas tipo asa de gaivota não foi apenas um capricho estilístico. Elas ajudavam a canalizar o ar de maneira mais eficiente ao redor do veículo.
A aerodinâmica dele foi tão avançada que ele conseguiu atingir níveis de eficiência que só viriam a ser igualados mais de uma década depois. O design focado na redução do arrasto e no aumento da eficiência de combustível mostrou ao mundo que era possível criar um carro esportivo que fosse ao mesmo tempo potente e ecológico. Quer saber como um motor diesel, geralmente associado a veículos pesados e não a esportivos, conseguiu transformar este carro em um recordista de eficiência e velocidade? Quando pensamos em carros esportivos, normalmente associamos suas performances a motores a gasolina potentes e robustos. Ele desafiou essa convenção ao adotar um motor diesel 1.3 CDTI, provando que eficiência e performance podem andar de mãos dadas. Este capítulo vai desvendar como essa combinação inusitada resultou em um veículo que não só impressiona em termos de consumo de combustível, mas também em velocidade e desempenho. O motor diesel 1.3 CDTI, que impulsionava o carro, era derivado do Fiat Corsa C, um motor conhecido por sua eficiência e durabilidade. Na configuração original, este motor produzia cerca de 70 cavalos de potência, uma marca modesta para os padrões dos carros esportivos. No entanto, a engenharia alemã da Opel não estava satisfeita com essa potência e decidiu levar o motor além de seus limites, ajustando-o para produzir impressionantes 112 cavalos. Este aumento de potência foi conseguido sem o uso de turbocompressores, o que torna o feito ainda mais notável. Os engenheiros da Opel implementaram várias modificações internas no motor, otimizando a combustão e reduzindo atritos internos. Essas alterações permitiram que o motor entregasse mais potência e torque, tornando ele não apenas eficiente, mas também ágil e responsivo nas pistas. O peso ultraleve de apenas 660 kg desempenhou um papel crucial na sua performance. Graças à estrutura de alumínio e ao uso extensivo de fibra de carbono, o carro conseguiu uma relação peso-potência invejável. Essa leveza não apenas melhorou a aceleração e a velocidade máxima, mas também contribuiu para uma manobrabilidade superior, sendo capaz de se mover com uma graça e facilidade que muitos carros esportivos mais pesados simplesmente não conseguiam igualar. Mas o que realmente o diferenciava era sua eficiência de combustível. Em testes realizados pela Opel, o carro conseguiu uma média impressionante de 40 km por litro, um feito quase inacreditável para um carro com seu nível de performance. Essa eficiência fez dele um dos carros mais econômicos de sua época, demonstrando que um motor diesel, quando bem projetado, pode superar muitas expectativas. Essa combinação de desempenho e eficiência não passou despercebida. Ele estabeleceu vários recordes em testes de resistência, incluindo o recorde de maior velocidade média em 24 horas para um carro movido a diesel. Ele também conseguiu estabelecer uma velocidade máxima de 252 km por hora, uma marca que o colocou entre os carros diesel mais rápidos do mundo. Esses feitos destacam a habilidade de combinar velocidade com economia de combustível, um equilíbrio raro no mundo dos carros esportivos. E sua criação foi possível graças à colaboração entre diferentes fabricantes e à integração de tecnologias variadas, como a colaboração entre a General Motors e a Fiat influenciou o desenvolvimento dele, e que outros elementos inovadores foram incorporados ao projeto. A criação deste carro foi repleta de desafios técnicos e estratégicos. Desde o início, a Opel sabia que precisava unir forças com outros gigantes da indústria automotiva para trazer esse projeto à vida. A parceria entre a General Motors, que era a empresa-mãe da Opel, e a Fiat foi fundamental para o desenvolvimento deste veículo inovador. A General Motors e a Fiat estabeleceram uma aliança estratégica. Esta parceria permitiu a troca de tecnologias e o desenvolvimento conjunto de novos motores e plataformas. Foi graças a essa colaboração que a Opel teve acesso ao motor 1.3 CDTI, um motor diesel desenvolvido pela Fiat. Esse motor, conhecido por sua eficiência e confiabilidade, foi a escolha perfeita para o projeto. Os engenheiros enfrentaram inúmeros desafios para garantir que o motor funcionasse harmoniosamente
com o chassi leve do carro. A estrutura de alumínio do Elise oferecia uma base sólida, mas também exigia ajustes precisos para acomodar o motor diesel e garantir uma distribuição de peso equilibrada. Outro componente importante foi a transmissão EasyTronic, uma caixa de câmbio automatizada, que tinha uma reputação mista entre os entusiastas de automóveis. A EasyTronic era conhecida por ser um pouco brusca nas trocas de marcha e não tão suave quanto as transmissões automáticas convencionais. No entanto, a escolha dessa transmissão foi feita para manter o peso baixo e a eficiência alta, características essenciais para o projeto. A EasyTronic funcionava com um atuador hidráulico operado por um software que acoplava e desacoplava a embreagem nas trocas de marcha. Embora isso permitisse uma operação mais automatizada, também introduzia complexidades adicionais. Os engenheiros da Opel tiveram que ajustar cuidadosamente o sistema para garantir que ele funcionasse de maneira confiável e eficiente no contexto de um carro esportivo. A colaboração entre a Opel, a General Motors e a Fiat foi uma demonstração clara de como parcerias estratégicas podem impulsionar a inovação. Cada empresa trouxe suas forças únicas para a mesa. A General Motors forneceu recursos e suporte tecnológico, a Fiat contribuiu com sua expertise em motores diesel e a Opel uniu tudo isso com sua visão de criar um carro que combinasse eficiência e desempenho. Quer saber como esse veículo influenciou o desenvolvimento de carros futuros e o que ele representou para a Opel e seus parceiros? E quais foram os feitos mais impressionantes alcançados por este carro em termos de recordes e reconhecimento? Embora nunca tenha entrado em produção em massa, o carro se tornou um marco importante na história automotiva. Sua criação representou um avanço significativo em termos de design, eficiência e colaboração entre fabricantes. Mas qual foi o verdadeiro impacto desse projeto e como ele influenciou a indústria automotiva? O veículo demonstrou que era possível criar um carro esportivo eficiente e ecológico, desafiando as normas estabelecidas. Ao integrar um motor diesel compacto e eficiente com um chassi leve e aerodinâmico, a Opel provou que desempenho e sustentabilidade podem coexistir harmoniosamente. Este feito foi especialmente notável em uma época em que os motores a gasolina dominavam o mercado de carros esportivos. O impacto desse projeto se estendeu além das fronteiras da Opel. Ele inspirou outros fabricantes a reconsiderarem suas abordagens à eficiência e ao desempenho. O foco na aerodinâmica e no uso de materiais leves se tornou uma tendência que muitos seguiram nos anos seguintes. Além disso, a colaboração entre a General Motors e a Fiat mostrou que parcerias estratégicas podem levar a inovações significativas. Um dos aspectos mais impressionantes do legado deste carro foram os recordes estabelecidos. Em julho de 2003, o carro foi submetido a um teste de resistência que resultou em 17 recordes de velocidade e eficiência para veículos movidos a diesel. Entre esses recordes, destacam-se a maior velocidade média em 24 horas, alcançando 241 km por hora, e o menor consumo de combustível em 1.000 km. Essas conquistas não apenas provaram a capacidade do carro, mas também solidificaram sua reputação como um pioneiro na eficiência automotiva. Além dos recordes, o carro também influenciou diretamente o desenvolvimento de futuros veículos da Opel e de outras marcas. As lições aprendidas com este projeto foram aplicadas a novos modelos, levando a melhorias contínuas em eficiência e design. A abordagem inovadora da Opel em termos de aerodinâmica e uso de materiais leves se tornou um padrão a ser seguido, resultando em carros mais eficientes e ecológicos nos anos seguintes. O carro também destacou a importância das parcerias na indústria automotiva. A colaboração entre a General Motors, a Fiat e a Opel mostrou que, quando empresas combinam suas forças e conhecimentos, é possível alcançar resultados extraordinários. Esse espírito de colaboração continua a ser um fator crucial na evolução da indústria,
com muitas montadoras buscando alianças estratégicas para desenvolver novas tecnologias e soluções sustentáveis. Mas talvez o aspecto mais duradouro do legado deste carro seja a maneira como ele mudou a percepção sobre o que é possível em termos de eficiência e desempenho. Ele provou que um carro não precisa sacrificar uma característica em detrimento da outra. Este veículo mostrou ao mundo que, com inovação e determinação, é possível criar um carro que seja ao mesmo tempo rápido, eficiente e ecológico. Conforme concluímos esta jornada pela história do carro, fica claro que seu impacto vai muito além das especificações técnicas e dos recordes. Ele representa uma visão de futuro, onde a eficiência e a sustentabilidade são tão valorizadas quanto o desempenho e o design. E, para a Opel e seus parceiros, ele será sempre lembrado como um símbolo de inovação e colaboração. Gostaram de conhecer a história do Opel Eco Speedster? Esse carro é um verdadeiro exemplo de inovação e eficiência, um marco na história automotiva que, mesmo não tendo chegado às ruas, deixou um legado duradouro. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Porém, não se esqueça, o mundo está ficando cada vez mais atualizado e os tempos estão mudando muito rápido. Agora, imagine viajar de um país para outro dentro do seu próprio carro. Foi isso que aconteceu. O primeiro carro voador já fez a sua viagem. Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e confira.